Jornalista e apresentador Eduardo Barão, por que você resolveu escrever esse livro? O Boechat teve depressão. Sim. Por que ele teve essa doença? É difícil explicar, né? Se você vai procurar especialista e tal, não é algo de tão simples compreensão. Ele precisou ser internado? Como é que você ficou sabendo da morte do jornalista Ricardo Boechat? Sabe que eu não consegui escrever essa parte do livro, né? Naquela noite você conseguiu dormir? E vocês tiraram a rádio do ar durante 1 hora em homenagem a ele? A rádio do Boechat era uma rádio humana. Qual foi a reação das outras redações do Grupo Bandeirantes no dia e no dia seguinte? Como é que os jornalistas conseguiram trabalhar? Esquece a história do jornalista, uma relação que você tem de um amigo, né? de um pai, de um irmão. Qual que era a ligação do Boechat com os taxistas? Parece que ele usou drogas em alguns momentos da vida. É verdade isso? A voz do meu convidado é conhecida no Brasil inteiro. Ele trabalha na Rádio Band News FM há 14 anos e está lançando o livro Eu Sou Ricardo Boechat, junto com o jornalista Pablo Fernandes. A obra da editora Panda Books traz 100 histórias de momentos emocionantes e divertidos de mais de 40 anos de carreira do jornalista Ricardo Boechat, que infelizmente nos deixou este ano. A partir de agora, você vai ver mais uma entrevista exclusiva aqui no Ping Pong com Bonfá. Fique até o final que você não vai se arrepender. Jornalista e apresentador Eduardo Barão, seja muito bem-vindo aqui no Ping Pong. Bonfá, prazer recebê-lo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. A honra é nossa. Nós que estamos aqui na redação da Band News FM em São Paulo, no calor. Estamos num dos estúdios aqui de gravação. A redação está atrás das nossas câmeras. Esse barulhinho que você vê no fundo é porque a redação não para, né? A redação trabalhando 24 horas, né? E calor mesmo, né? Que é um lugar onde o bicho pega. Me mostra esse livro aí, fresquinho, tá saindo agora. Eu sou Ricardo Boechat, livro lançado pela Panda Books, uma homenagem ao nosso querido carequinha Ricardo Boechat, que eu fiz com muito prazer com meu amigo Pablo Fernandes, contando 100 histórias do Boechat. Fresquinho, mostrando em primeira mão aqui. Por que você resolveu escrever esse livro? Na verdade, eu tinha dado início a contar histórias anteriores à tragédia, né? Ano passado eu até falei com o Boechat, falei, quero escrever um livro, eu já tenho filho, aquela história, né? Já plantei aquele feijãozinho na escola. Então o livro começou antes da morte? Começou ano passado. E não seria um livro especificamente sobre o Boechat, seriam sobre bastidores do rádio. Eu estou há 14 anos aqui na Band News, tenho 9 anos de Jovem Pan, enfim, tenho muitas histórias que a gente acompanha nos bastidores de uma redação. Aí eu contei para ele isso, ele falou, tudo bem, Barão, legal, ideia bacana, mas não me chame para escrever a orelha do livro, fazer prefácio, porque ele ficava aterrorizado, ele é muito perfeccionista, né? Eu falei, fica tranquilo, Boechat, não vou te chamar. Eu ia chamar e ele ia escrever mesmo com essa dificuldade, né? Mas infelizmente acabou acontecendo a tragédia, eu parei de escrever um livro durante um tempo, aí depois que o luto acabou sendo feito, né, eu falei, acho que vou retomar e aí mais com um foco no nosso querido Ricardo Boechat. E o que as pessoas vão encontrar dentro desse livro? São 100 histórias, Bonfá, então tem um pouco de tudo. O Boechat era um cara muito engraçado, né? Para quem ouve a Band News FM sabe disso. Além do brilhante jornalista que foi durante toda a sua carreira, era um cara muito espirituoso, então ele pregava peça nas pessoas, ele fazia desenhos durante o jornal, não só aqui na rádio, mas também na TV, e todos os tipos de desenho, ele desenhava muito bem. Ele tem histórias maravilhosas, como ele ajudava muita gente, ele dava o telefone dele no ar, que é um negócio que nenhum jornalista nunca fez, acho que nunca vai fazer, para desespero da mulher dele, né, a Verusca, que ouviu o telefone tocar, os caras no meio da madrugada ligando para ele, aí Boechat, paguei aqui R$100 numa aposta, é você mesmo. Ele falou, sou eu, né? Então tinha essa galhofa. E além, claro, de todos os processos que ele teve de enfrentar, gente que ele ajudou e finalmente o momento da tragédia, é o momento final da vida dele. Muitos processos? Ah, muitos. O Boechat, ele não tinha nenhum receio, né? Ele falava o que pensava, literalmente. E ao longo da carreira ele acabou tomando muitos processos, mas praticamente ganhou todos, só perdeu um, que a gente conta no livro, né? Os motivos dessa única derrota do Boechat, mesmo falando o que bem entendia na cabeça dele aqui na rádio. Ah, então você vai ter que contar. Que processo é esse que ele perdeu?
É um processo envolvendo o governador Roberto Requião, ex-governador no Paraná, né? Mas as circunstâncias, as causas, os motivos, eu prefiro que o pessoal encontre no livro. Mas foi o único que ele perdeu e foram vários processos que ele tomou. E a Band sempre deu esse respaldo jurídico da Band. E lá vem mais um processo pro Boechat, né? Já virou um pouco rotina. Já era? Era rotina. O jurídico já estava acostumado. Mais um? Lá vem mais um. Era assim. Querido Barão, agora eu vou falar de um assunto um pouco delicado. Como é que você ficou sabendo da morte do jornalista Ricardo Boechat? Onde é que você estava? Como é que foi esse momento? Sabe que eu não consegui escrever essa parte do livro, né? Porque o livro foi escrito por mim e pelo Pablo Fernandes, eu sou Ricardo Boechat, e eu até pensei de não escrever essa parte, porque ainda é o que me machuca muito, eu não consegui... cada um tem a sua forma de reagir à morte, né? Então para mim é algo que me deixa ainda muito triste. Nesse dia eu estava no ar, eu apresento o jornal no Band News TV entre meio-dia e 2 horas da tarde, então eu estava no ar noticiando o acidente. Então eu estava descrevendo que tinha caído um helicóptero na região do Rodoanel, que houve o choque com um caminhão, que a gente não sabia quem estava a bordo, e estava falando, né, sobre isso, expectativa de colocar no ar o capitão Marcos Palumbo e tal. E aí no ponto eletrônico, né, que fica para quem está apresentando o noticiário, quem estava ali comigo, que eu nem sei quem estava comigo naquela época, falou assim, ó, Barão, você vai sair do ar agora. E o jornal tem 2 horas, do meio-dia às 2, era ali por volta, sei lá, de 1 hora, ou seja, tinha ainda muito jornal pela frente. Imediatamente me veio a imagem na cabeça de que tinha acontecido alguma coisa com um filho meu, sei lá, caiu, quebrou a perna, bateu a cabeça, alguma coisa do tipo, teria que ir para a escola, tal, porque eu sabia que alguma coisa de grave tinha acontecido e a família veio em primeiro lugar. Eu abri a porta do estúdio, lá estavam 3 pessoas que são muito queridas, né? Quem estava lá? O Felipe Félix, que hoje é o chefe de redação da Band News FM, meu amigo, a Carla Bigato, minha companheira no estúdio, e a querida Rosângela, que hoje é diretora executiva do Band News TV. Ou seja, pessoas muito próximas. E aí elas me contaram que o Boechat estava no helicóptero. Até hoje é muito difícil para mim, porque essa imagem está muito clara na minha cabeça. Quando eu soube, eu comecei a chorar, não desesperei, e minha primeira intenção foi vir aqui para a Band News, né? O estúdio fica próximo da TV com a rádio. E chegando aqui na redação, cara, uma das imagens que eu jamais queria ter visto na vida, né? Uma redação absolutamente terrível, todo mundo chorando. Tinha enfermeiros, médicos, porque o pessoal estava passando mal, eu passei mal. E na hora, um dos diretores aqui da Band me pegou pelo braço e falou, Barão, segura a tua onda aí, porque a gente precisa de você agora, né? E aí eu engoli o choro, me recompus, entendi que era um momento muito sério, não só para minha vida pessoal, mas para a rádio. E a gente foi para o ar da notícia, né? Até então nenhum veículo de comunicação tinha dado, a família foi avisada. E a gente foi para o ar da notícia, que foi um dos momentos acho que o momento mais terrível da minha vida profissional. A gente deu a notícia no ar, a rádio ficou fora do ar durante 1 hora, foi a primeira vez ao longo desses 14 anos que a Band News FM foi retirada do ar durante um tempo. E a partir daí todo o processo que você deve imaginar, a gente foi até a casa dele, foi dar um abraço na Verusca, nas filhas, né? No dia seguinte teve o velório, que foi um negócio inacreditável, a quantidade de pessoas que estiveram por lá, e muitas dando abraço, muitas chorando, enfim. E confesso para você, Bonfá, que esse dia até hoje não acabou. Esse filme passa na minha cabeça toda vez que eu lembro de tudo que aconteceu naquele dia 11 de fevereiro, nos dias seguintes daquela triste tragédia. Eu sonho ainda muito com ele, ainda ele é um cara muito presente na minha vida e eu sonho que ele está... foi uma brincadeira, Barão, tô aqui, tô de volta, né? Então é algo que ainda, eu confesso para você que não foi algo que eu digeri. E vai demorar um tempo para tudo isso passar. O livro foi uma forma de tentar amenizar essa dor também. A gente escrevia e chorava e ria, mas foi também uma forma egoísta minha de tentar colocar no papel um pouco dessa dor e fazer uma homenagem para esse cara que foi tão brilhante
para o jornalismo e para a vida de tanta gente como a minha. Naquela noite você conseguiu dormir? Naquela noite eu deitei, né? Estava muito cansado porque não foi um dia fácil. Eu escrevi algumas coisas para ele como um desabafo, porque ele tinha me perguntado naquele dia no estúdio, né, se Campinas era muito longe, ele era do Rio, não tinha essa dimensão, se as coisas eram tão perto. Eu falei, não, Boechat, Campinas é próximo, dá para você ir. Ele tinha um evento lá. Eu tinha certeza que ele tinha ido de carro, mas ele foi de helicóptero e nesse texto eu meio que desabafo com ele. Por que você foi de helicóptero? Por que você foi assim? E imediatamente depois desse desabafo meu com ele, né, que depois eu acabei tornando público, eu consegui dormir. Aí foi a forma que eu falei, pô, você não devia ter ido, não foi assim, você não foi, não deveria ter acontecido dessa forma numa relação de amizade. Aí eu consegui dormir depois desse desabafo, mas até hoje não é algo que me traz uma lembrança agradável, não. Quem que deu a notícia da morte aqui? Foi a Sheila Magalhães, que é a nossa diretora, junto comigo e com a Carla Bigato. Nós três fomos para o estúdio e nós três demos essa a pior notícia da história aqui da Band News ao longo dos seus 14 anos. E vocês tiraram a rádio do ar durante 1 hora em homenagem a ele? Foi uma homenagem para ele, mas foi muito mais uma chance da rádio respirar. A rádio Bonfá, desde o começo, a rádio do Boechat era uma rádio humana. Como seres humanos, a gente não ia conseguir manter a rádio no ar. Então isso a gente expressou para os ouvintes. Olha, a gente é humano. Toma um respiro para pensar no que vamos fazer daqui a pouco. Então o ouvinte sabe que quem vai para o microfone é um jornalista, é um apresentador, mas é um ser humano antes de tudo. Então, em respeito a essa relação que nós temos com nós mesmos aqui, com o ouvinte, a gente tirou a rádio do ar por 1 hora. Mas depois de 1 hora, não é que todo mundo, beleza, agora toca. Não, a dor continuou. O que você vai fazer no dia seguinte? Como é que você vai tocar a partir de agora essa rotina, perdendo o principal âncora de rádio do Brasil? E não é só o principal âncora, é um amigo, um cara maravilhoso que você via todos os dias aqui na redação, né? Antes de continuar a minha entrevista com o jornalista Eduardo Barão, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e traga os seus amigos para o programa. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Eu conto com a sua ajuda, hein? Uma curiosidade, qual foi a reação das outras redações do Grupo Bandeirantes no dia e no dia seguinte? Como é que os jornalistas conseguiram trabalhar? Algumas pessoas ali tiveram essa necessidade, não vamos dizer que é frieza, né? De puxar, falar, não, gente, para, a gente precisa botar um produto no ar, né? A gente precisa botar um jornal no ar, a gente precisa contar como esse cara é bacana, né? Mas não foi fácil. E muitas pessoas, depois desse dia, tiveram que tirar licença, passaram mal. Então não foi um processo de um dia, de uma semana, de um mês. É um processo que até hoje é muito duro. Da Atena que deu a notícia na Band. Na TV foi da Atena. Furou no ar. Era muito próximo, né? Era muito próximo do mundo. Esquece a história de jornalista. Uma relação que você tem de um amigo, né? De um pai, de um irmão, né? Então não foi algo simples e não é algo simples até hoje, mesmo depois de tantos meses. O que aconteceu no velório? Que momento bonito que você viu lá? Cara, foi uma catarse, assim, né? Eu nunca vou esquecer do abraço que eu dei e recebi da Dona Mercedes. A Dona Mercedes é uma lutadora, uma mulher que tem uma história de vida espetacular. E ela gostava muito de mim, o Boechat dizia isso, mas eu nunca tinha visto. Então, quando eu me aproximei dela e nos abraçamos e nos falamos até hoje muito, essa relação continua. Ela fala que ela é minha segunda mãe. Que legal. Então foi um momento muito tocante, né? Quem estava ali viu, né? E assim, até hoje essa história do luto eu não consegui ter. Eu percebi. Você ter o seu luto, né? Da terapia um pouco, eu tive que voltar a fazer terapia. Eu não tive esse luto. Eu fui pro ar, eu fui abraçar as pessoas, eu fui de alguma forma tentar amenizar a dor da Verusca, das crianças. Então, o meu luto eu não tive ainda. Qual que é a sua religião, Barão? Eu sou católico, mas eu acredito muito mais nas pessoas, né? O Boechat não era católico, não era de religião nenhuma. Meu irmão é um bandista, né? Então eu acredito muito mais nas pessoas, do ser humano, do que cada um faz aqui na Terra.
E acho isso muito mais importante até do que acreditar do que você vai conseguir em outro plano. Você conseguiu ficar até o fim do velório? Não. Eu não consegui ficar até o fim do velório. Eu fiquei bom tempo lá, até uma hora que eu fiquei absolutamente esgotado. Eu falei para minha esposa, eu preciso sair. Vamos sair. Eu estava sem comer, aí fui almoçar. Cheguei no restaurante, o dono do restaurante veio chorando me abraçar, ou seja, o velório continuou, tadinho, né? E eu continuei dando esse amor até hoje, né? Porque eu virei um pouco dessa referência lá no velório, né? E quando as pessoas me encontram, me abraçam, choram. Todo mundo vem falar do Boechat quando a gente encontra? Mas hoje é um pouco diferente, né? Nos dias seguintes eram sessões de terapia em conjunto com os ouvintes. Hoje não, hoje é muito mais aquele respeito, carinho, mas alguma coisa assim, olha, Boechat no céu sabe que está fazendo um bom trabalho por aqui. O que também me deixa muito emocionado, né? O que me toca muito, porque é um cara insubstituível, ninguém substitui o Boechat, né? E nem era essa a minha intenção, nunca foi. Mas saber que as pessoas ainda me veem como essa referência e imaginar que as pessoas falam assim, olha, o Boechat do céu sabe que está tocando o barco, é algo que me deixa com um conforto muito grande. Você está gostando da minha conversa com o jornalista Eduardo Barão? Então mande agora seu comentário aqui no YouTube ou mande a sua mensagem no Twitter com a hashtag BarãoComBonfá. Qual que era a ligação do Boechat com os taxistas? Era um negócio maravilhoso, né? O Boechat defendeu muitos taxistas nessa briga recente com o Uber. Ele andava muito de táxi por aqui. E os taxistas o abraçaram, inclusive, no dia do velório. Colocaram ali em cima do caixão dele aquele logotipo do táxi, né? A mãe dele adorou, né? Enfim, era uma relação muito próxima e é uma relação muito próxima, não só em São Paulo, como em outras partes do país. Mas assim, o Boechat abraçava todas as causas, né? Onde ele via que havia algo de irregular, porque ele não falava... tem muita gente que tem essa história que ele falava mal do Uber, não é isso, ele queria só uma briga igualitária, né? Que todo mundo tivesse ali condições iguais de trabalho. Ô Barão, todo mundo sabe que o Boechat era um cara muito inteligente e muito experiente. O que você aprendeu com ele? Putz, eu aprendi muita coisa, né? Principalmente esse lado de como lidar com as pessoas. Normalmente quando sai da faculdade, na faculdade você não aprende a ter esse tipo de ligação. E olha que eu já tinha uma bagagem de 10 anos de Jovem Pan, né? Então, por exemplo, a gente foi muito tempo atrás num evento no Mercadão da Cantareira, né? E aí não tinha essa história de celular, tirar selfie, nada disso, era autógrafo. As pessoas iam lá para dar autógrafo. E muitas vezes eu queria falar para a pessoa, olha, desculpa, eu não vou te dar autógrafo, porque a profissão que você tiver é igual à minha. Eu não sou maior do que você. Eu não tenho que te dar autógrafo, porque eu não sou um cara normal, estou aqui. Boechat, cala essa boca, Barão, e dá autógrafo. A pessoa veio de sei lá onde aqui para você dar autógrafo para ela e pronto, final. E ali eu entendi que a gente tem um papel, apesar de sermos jornalistas, que vai muito além disso. A pessoa via no Boechat, vê em mim, enfim, vê no nosso trabalho algo de admiração. Né? Então, ultrapassa a história aqui pra gente, é algo como se fosse ser garçom, ser, sei lá, operador de telemarketing e tal. Então, para mim é uma profissão normal, mas para as pessoas veem em você alguém lá que tem uma certa admiração. Faz parte da família. E aí eu comecei a dar um peso que eu não dava antes para essa relação, né? E apesar de eu interagir com as pessoas com a maior simplicidade do mundo, porque eu acho que tem que ser assim, eu não sou maior do que ninguém, imagina, né? É uma profissão normal. Mas eu entendi que as pessoas têm essa admiração, então isso foi uma lição muito importante que ele deu. Lendo o seu livro, eu também me surpreendi que o Boechat ficava nervoso quando o José Simão conversava com ele, veja só. Eu achei que era o momento mais descontraído do programa e me surpreendi que não. Ele ficava nervoso. Eu achei que era o momento para rir e o Boechat ficava nervoso. Por quê? Porque é o momento mais esperado do ar, é o programa de maior audiência, né, da Band News. E o Simão é muito rápido, é muito direto, é muito inteligente. Não é fácil fazer o Simão. Tanto que no começo da rádio, quando o âncora era o Carlos Nascimento, né, um abraço para o Nascimento, não havia essa química que foi feita com o Simão. Hoje eu faço o Simão, essa interação no ar da Band News. E é bem complicado, porque você tem que ser rápido de raciocínio. O Simão é um cara muito gozador, então tem um momento da piada, né? Então foge dos atributos de um jornalista. Você não está dando uma notícia,
Você não está contando uma história, você está ali com uma escada de um cara que é inteligentíssimo, que tem uma crítica política bem-humorada que é espetacular. Então isso sempre foi um momento que aterrorizava o Boechat, mesmo depois de tantos anos aqui no ar na Band News. Você quer saber quem é o próximo entrevistado do programa? Você quer sugerir um novo convidado para entrevistar e ter seu nome citado durante a gravação? Então me siga agora no Twitter e no Instagram. No Twitter é @mbonfá e no Instagram é @marbonfá. Me siga nas minhas redes sociais para não perder nada do Ping Pong com Bonfá. O Boechat teve depressão. Sim. Por que ele teve essa doença? O que aconteceu? Qual foi o gatilho? É difícil explicar, né? Se você vai procurar especialista e tal, não é algo de tão simples compreensão. Eu sei que... O que aconteceu? Como é que foi o dia? Na verdade, foram vários dias em que ele não estava bem. Ele não estava bem, ele tinha dificuldade, ele começou a escrever os textos de abertura do editorial, que ele nunca tinha feito até então. Então foi um processo. Foi um processo. Até o dia, que foi o dia que foi muito... Todos os dias estavam sendo muito difíceis. A gente está segurando ele no ar. Boechat, não faz isso não, vamos lá, tal. Você sentiu que ele... Não, já estava evidente que o negócio não estava indo bem. E você falava o que para ele? Você não tocava lá? Não, lógico, tocava. Pô, Boechat, calma, cara, o que você quer? Não quer descansar? Não vai tomar uma água? Não quer que eu te leve para casa, né? Até chegar um dia, e esse dia foi muito marcante pra gente. Você chegou a falar pra ele, não é uma boa você tirar uns dias e descansar? Sim. Mas ele não entendia essa história de depressão. Ah, não? Não é uma coisa tão clara para as pessoas, né? Eu não sei. Cada um entende de um jeito. Para ele não era, claro. Ele achava que era simplesmente um problema químico lá, problema físico, sei lá, algo que... as pessoas poderiam ter uma hora ou outra e tal. TV Viva. TV Viva acontece. Você viu que aqui tudo acontece, são os espíritos da Band News. Mas aí o que aconteceu? Teve um dia específico que ele visivelmente não estava bem. Sim. Ele lia os jornais e não estava bem. Ele chegou no estúdio, na hora de ele entrar no ar, ele não conseguiu. Falou, Barão, toca o barco aí. E ele saiu correndo, foi um dia muito, muito duro. Ele foi pro camarim e ficou chorando no camarim. Nossa. Até a Verusca chegar para levá-lo para casa. E aí foi um momento esse momento foi muito duro pra gente. Os momentos anteriores, até essa crise, especificamente nesse dia, né? Nos dias seguintes, como o Boechat sempre meteu o pau em todo mundo, começou a ter um burburinho de que o Boechat tinha sido mandado embora. E a gente não quis contar no ar que ele estava com depressão, a gente não tinha esse direito, né? Era uma decisão dele querer abrir o problema de saúde ou não. Contaram ou não? Então foi um período muito complicado, porque os ouvintes achavam que ele tinha se mandado embora, tinha sofrido algum tipo de censura, porque ele falava mal de todo mundo, né? E não foi nada disso, né? A Band super acolheu ele nesse momento. A gente continuou tocando o barco até o dia da volta dele. E no dia da volta dele, ele leu um texto que ele escreveu que é espetacular, que está inclusive no livro esse texto, né? Contando todo esse processo, né? de melhora dele, de recuperação dele. Ele dizia que todo mundo que tem depressão fala que não é que você está livre, está recuperado, às vezes aparece. E isso voltou a aparecer depois em alguns momentos, né? Mesmo com a medicação, dependendo do estresse do dia a dia. Mas enfim, a história engraçada é que ele falava que depois que ele teve a depressão, ele deu muitas palestras sobre isso e ganhou um dinheiro com isso. Ele falou, se eu soubesse que a depressão fosse me dar essa grana, eu teria tido depressão lá atrás. Até nessa ele saiu bem. Ele tirou sarro disso também. Exato, até disso. Ele precisou ser internado? Ele ficou um tempo na casa dele, né? Mas não chegou a ficar em hospital, clínica, nada disso não. Ele foi com medicamentos e tal, mas ficou lá um tempo na casa dele se recuperando. Eu dei uma pesquisada sobre o Boechat e parece que ele usou drogas em alguns momentos da vida. Sim. É verdade isso? Ele contou no ar. Ele contou no ar, tem uma história maravilhosa. Vamos lá, vamos relembrar então, que acho que muita gente não sabe disso, apesar de ele ter contado no ar. Ele falou uma vez que ele tomou lá um negócio com um amigo dele, os dois ficaram doidão na praia, e aí a maré acabou subindo, né? E eles olhando aquela maré ali e tal, a água,
e não entendiam direito, enfim, esse tipo de coisa. O Boechat sempre foi um cara que defendeu o uso da liberdade para todo mundo. Então, por exemplo, se a pessoa quiser comer 50 hambúrgueres no mesmo dia, problema da pessoa. Se a pessoa quiser fumar uma tora de maconha, cheirar pó, não sei o quê, problema da pessoa. É só essa pessoa não ter nenhuma influência na vida do próximo. Então, a partir do momento em que a pessoa passa o limite de influenciar na vida do outro, aí está o problema, né? Mas a pessoa querer tomar 50 litros de refrigerante e tal, problema de cada um. Então o Boechat sempre defendeu essa liberdade individual de cada ser humano, né? Então por isso que ele contava também essas histórias no ar. Eu achei aqui, em 2016 ele deu entrevista para o portal Ground Room e ele falou da experiência dele com a maconha. Ele disse assim, abre aspas, meus primeiros baseados eu comprei com o dinheiro do meu trabalho, depois na segunda ou na terceira vez eu danei a rir. Eu ri pra caralho, ri feito bobo, que foi o efeito que se repetiu e foi a única coisa que me encantou na maconha, me transformou em bobo. Eu achei engraçado. Peguei. Ele falou isso contigo? Chegou a comer? Ele falava no ar, né? Ele contava, fumou baseado e tal. Por exemplo, tinha dia que o político já falava uma enorme bobagem no ar, ele falou, pô, eu queria saber que esse cara fumou hoje, né? Esse político deve ter fumado uma coisa boa. Ele não tinha nenhum segredo, Bonfá. No livro eu conto, ele fez uma cirurgia de hemorroida. E contou no ar sobre a cirurgia de hemorroida que ele fez. Então essa relação, que é uma relação muito mais aberta, transparente, não tem nenhum tipo de filtro. Fiz uma cirurgia de hemorroida e tal. Aí muitos ouvintes se identificaram, né? Também fiz uma cirurgia de hemorroida e tal. Enfim. O segredo dele, um dos segredos dele era esse, né? Total. Que a gente repete, né? Não tem nenhum tipo de filtro. Eu acho que isso é muito bacana. Né? Total. E aí, goste ou não goste dele, né? Tem gente que não gostava também, faz parte. Você está gostando da minha conversa com o jornalista Eduardo Barão? Não acabou! Jornalista e apresentador Eduardo Barão, é verdade que o Boechat foi detido numa blitz no Rio com o carro da atriz Maitê Proença? Que história é essa aí? Seu guarda, não tenho documento, tô sem carteira de habilitação. Acho que ele nunca teve carteira de habilitação na vida. O que ocorreu entre o Boechat e o pastor Silas Malafaia? O que aconteceu entre o Boechat e uma aliança? O produtor falou assim, ô Boechat, só não vai perder minha aliança também, porque aí eu vou arrumar problema em casa, né? E que história é essa que a Verusca não gostava de andar no Twingo dele? Nenhum ser humano normal andaria naquele Twingo dele. Você comentou agora há pouco da saída dele do Grupo Globo, né? O que aconteceu nesse episódio?